Muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube. E para você que não me conhece, meu nome é José Lemos e aqui você vai aprender boxe no detalhe. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o golpe mais importante em uma luta e ao mesmo tempo o mais inofensivo, que é o jab. Que é o golpe reto com a sua mão na frente, independente da base que você esteja. Eu vou passar para vocês a melhor forma de estar realizando esse movimento e algumas das suas variações. Então presta muita atenção, porque as dicas que eu vou te dar aqui são de ouro e no final ainda tem um bônus. Bom, então antes de passar as técnicas de jab que a gente tem, é importante a gente falar sobre os objetivos. É importante a gente falar sobre os objetivos desse golpe. Então ele serve para você manter a distância. Então você está aqui com seu adversário, por exemplo, né? Você vai jogar um golpe reto, né? Eu estou aqui na minha base de destro, então meu jab é com a minha mão esquerda. Então eu vou manter a distância, fazendo com que o cara não chegue até mim, jogando esse golpe reto, esse jab. A outra forma é medir a distância. Então eu quero trabalhar uma combinação mais contundente. Então eu jogo, eu aproximo, eu dou um passo leve a mais para encontrar o cara, encontrar a distância, ver se o jab vai acertar na luva dele, na guarda dele, para aí sim eu aproximar para trabalhar uma combinação. E também, né, para justamente iniciar uma combinação ou tirar a tensão, né, por exemplo, jogar um golpe jab na cintura para jogar um golpe mais forte com a mão de trás, jogando um golpe mais forte, visando aí nocautear ou tentando ter mais contundência contra o seu adversário. Então o jab serve basicamente para essas três situações: para medir a distância, para manter a distância e para iniciar uma combinação, né? Como é um golpe teoricamente um pouco mais fraco, não é um golpe que vai ter muita contundência, e sim é um golpe mais de tirar a atenção quando você vai fazer uma combinação, né? Trabalhando jab, por exemplo, jogar jab direto, né? O direto vai ser o golpe mais forte com a mão de trás. O jab é aquele golpe de preparação, né? Ele prepara para vir o outro golpe atrás. Então, esses são basicamente os objetivos do jab, né? O jab serve como um termômetro, então, dentro de uma luta. Vamos passar agora para a técnica do golpe jab da melhor forma possível. Então, a técnica padrão e mais correta de jab é a seguinte. Então, eu sou destro, vou manter então minha perna esquerda frente, a perna direita atrás, nessa posição aqui, os joelhos sempre flexionados, a base certinha, mas depois a gente vai fazer um vídeo só sobre base e guardas, tá? As duas mãos estão lá na guarda. Quando eu for realizar esse golpe, esse movimento de jab, então o meu braço, primeiro de tudo, ele não vai, meu cotovelo não vai abrir, eu não vou tirar ele do meu queixo para jogar ele, ele simplesmente vai sair do meu queixo, a minha mão, ela vai, o meu punho vai rotacionar, procurando acertar a parte frontal aqui do punho, no meu adversário. Esse ombro aqui, ele vai colar no meu queixo, a fim de proteger mais a minha guarda. O meu tronco dá uma leve caída para o lado e essa com o braço estendido, tem que ficar com o braço flexionado. E essa aqui, então, é a posição, a forma mais ideal de se jogar um jab. E da mesma forma que ele vai, ele retorna em uma linha reta. Ele vai e retorna. Foi, retornou. Sempre com esse ombro aqui protegendo, o tronco caindo e rotacionando o punho. Sabendo disso, né, existem várias outras variações, que é o que a gente vai passar aqui para vocês agora. O jab pode ser utilizado, como eu já falei, dos três objetivos que a gente fez, que a gente já abordou, mas, então sabendo disso, né, dessa forma padrão de trabalhar o jab, existem algumas variações que a gente pode estar trabalhando, que a gente vai passar aqui para vocês agora. Então o primeiro jab que a gente vai trabalhar é o jab de marcação. Então eu estou aqui na minha base, a técnica é igual a essa que eu acabei de passar para vocês, onde a gente está na distância e eu simplesmente jogo o jab, fazendo esse movimento completo de defesa de ombro aqui com o queixo, rotacionando o punho, caindo levemente no meu tronco. Que caso ele jogue algum golpe de encontro, um outro jab, por exemplo, eu vou ter caído a minha cabeça para o lado e aí eu não
não sou acertado pelo meu adversário. Então esse é um jab básico que eu acabei de falar para vocês. Eu não dou nenhum passo, eu simplesmente ataco na distância, eu jogo lá e retorno. Jogo lá e retorno. Beleza? Um jab de forma isolada. Segunda forma de jab, a gente vai avançar, então eu não estou mais naquela distância que, ó, eu necessito dar um passo. E aqui esse já é um jab de aproximação, de medir a distância para começar uma combinação. Então eu posso fazer isso avançando com meus dois pés e jogando o golpe e retornando, ou somente com a perna da frente, com o pé da frente. Então o meu pé pisa e retorna. Quando eu faço o movimento de pisada, eu piso sempre com a ponta do pé e retorno, para que o movimento fique mais rápido e eu retorne o mais rápido possível. Então, se eu quero medir a distância, ó, eu entrei lá, acertei ele. Então, eu sei que essa aqui, nesse exato momento, é essa distância que eu preciso para acertar ele com os outros golpes. E aí, posteriormente, eu posso avançar e trabalhar os outros golpes. Então, você pode fazer isso somente com o pé da frente, como eu falei, ou com os dois pés. Você pode ir e retornar com os dois pés, aí vai variar do que você quer fazer, ou né, da distância que você quer manter do seu adversário. Próxima forma de jab, a gente pode trabalhar ele saindo para trás. Então, meu pé direito, ele vai sair para trás, e o pé esquerdo, meu pé direito vai sair para trás, e a minha mão esquerda vai jogar o jab. Então, esse movimento serve para quando ele está avançando. Ele vai dar um passo à frente, ó, eu saio batendo. Se ele parou aqui, ó, eu só trabalho minha perna de trás. Se ele recuar, por exemplo, eu joguei e ele já recua, ó, eu não preciso trazer a outra perna. Se ele continua avançando, ó, aí eu saio com as duas. E aí já vou tentar jogar outros golpes e principalmente fazer os giros para sair da frente dele. Então, assim como a gente fez no jab indo para frente, que você pode fazer com os dois pés, ou somente com um, atrás da mesma forma. Então, você joga só um aqui, ó, saindo, mantendo uma distância, né, utilizando novamente dentro daqueles objetivos que eu falei para vocês, né, não deixando o cara chegar, simplesmente só sair para trás, né, sem jogar nenhum golpe, é muito fácil. Para quem está avançando lá e querendo te atacar. Então, sempre que você dá um passo atrás, mas também joga um golpe, faz com que o cara lá repense, né? Tipo, opa, o cara tá jogando sempre algum golpe mesmo recuando. Então, ele também vai ter que se preocupar com o golpe que tá vindo. Então, ou eu posso fazer dessa forma que eu falei para vocês, e aí quando eu retorno, eu já posso até retornar trabalhando outro golpe, dependendo do movimento que ele fizer, se ele vai avançar ou se ele vai recuar. Né? Se ele eu joguei esse primeiro jab saindo e ele retorna para trás, eu já posso retornar fazendo outros golpes. Se ele continua avançando, aí o ideal é que eu realmente saia e aí trabalhe outros golpes e faça o giro. Beleza? Outra forma também com deslocamento é sair lateralmente. Então, posso tanto sair para o meu lado direito e aqui sempre, tá? Sempre. Tanto para frente quanto para trás, quanto para os lados. Sempre quando você for fazer o movimento, procura fazer o jab saindo e ao mesmo tempo do passo. Não o passo depois do golpe. Senão você vai perder tempo. Tem que tentar fazer sempre ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vou dar um passo para a direita aqui, ó. Vou dar o passo, e joguei o golpe. E perceba que eu não dou o passo e fico reto para cá, ó. Eu já me ajusto numa diagonal, estando de frente para o meu adversário. E aqui, provavelmente, ele vai girar também. E a gente vai já trocar outros golpes. Mas esse jab de forma isolada, ele serve só, por exemplo, ele vai jogar um jab no meu rosto lá, ó. Eu saio batendo nele, ó. Saí batendo e tô aqui na lateral. Poderia já trabalhar um direto aqui, mas a gente não está falando de direto hoje de outros golpes, somente de jab. Da mesma forma, se ele for jogar um reto de direita, aí eu saio para cá, ó, batendo com a minha mão esquerda. 1, 2. Pro lado esquerdo, né, você vai puxar, então da mesma forma, pisando e batendo, mas eu não recomendo que você faça aí para o lado esquerdo um movimento só. Por exemplo, só dar o passo aqui e sair. Tá? Até porque você está indo, se o cara também for destro, você está indo pro lado bom dele, pro lado da mão direita. Então o que você pode fazer? Né? Mantenha uma distância um pouco maior, tá? Vai jogando os jabs de marcação, saindo
fazendo um giro, saindo pro seu lado esquerdo, para o lado de cá. Então, eu vou saindo aqui, ó, pum, pum, beleza? Não só de uma maneira isolada, digamos assim, mas vai jogando golpes contínuos, né? Muhammad Ali fazia muito isso, esses movimentos saindo lateralmente, jogando jab, porque aí você consegue fazer um giro e deixar o cara aqui, ó, na sua distância, né? Fazendo com que ele fique preocupado, tentando sair desses jabs curtos de marcação, e aí você consegue fazer com que ele não avance e te dê algum golpe. Então é uma forma de proteção quando você está fazendo essa movimentação para o lado esquerdo. Agora, jab na cintura. Inclusive, se você quiser um trabalho de jab direto, só de golpes retos, somente no trabalho na linha de cintura, comenta aqui embaixo. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso, porque é um tema bem interessante da gente se aprofundar. Tem várias formas da gente trabalhar os golpes retos na linha de cintura. O jab na cintura, então, também é uma variação. Então, eu vou flexionar os meus joelhos e vou jogar esse jab da mesma forma. Da mesma forma que eu falei do movimento padrão, onde eu jogo aqui, só que o que muda é que eu flexiono os meus joelhos, porque eu sempre tenho que estar com o meu ombro na linha do meu punho quando eu realizo o golpe para não perder força. Então, vou trabalhar lá, ó, pum, um jab lá na cintura, beleza? Outra forma de jab é o jab duplo, né? 2 jabs seguidos. Então, eu estou aqui na minha base, trabalho 1, eu retorno até a metade, 2. Né? São golpes normalmente mais rápidos, sem efetividade, mas que tiram a atenção do adversário para golpes que possam vir com a mão direita. Então, por exemplo, joguei 1, 2, bum, joguei 3 embaixo. Então, eu não preciso retornar até a minha guarda, senão fica muito lento. Então, um golpe rápido para tirar a atenção, ó. Pum, ó. Pá, pá, pum, retorna. Então joga 1, 2, bem curto e o mais rápido possível para acelerar o movimento com a mão de trás. Agora, o movimento de jab não tão habitual. Por quê? Né? O jab normalmente é utilizado com velocidade para marcação. Normalmente não é um golpe forte, não é para ser forte. Porém, tem como deixá-lo forte. Como fazer isso? Então você está na sua base, você vai rotacionar o seu tronco, então vai utilizar o peso do seu corpo ao seu favor, e aí vai avançar batendo. 1, 2. Normalmente, o jab ele só sai da minha guarda, ó, pum, e retorna. Então ele não tem esse movimento de quadril, o meu corpo não entra tanto, e justamente a gente quer mais velocidade, quer só preparar para finalizar com a mão de trás. Mas nesse caso, se você quiser trabalhar ele com força, uma das variações, rotacionei e bam, bam, e jogo. Aí eu faço de forma proposital esse movimento para gerar mais força. O ponto positivo é que realmente você tem mais força, mas o negativo é que você acaba perdendo então a velocidade do jab e o efeito de surpresa, né, dele ser um golpe rápido aqui, ó, de jogar e retornar. Porque você vai fazer primeiro esse movimento de rotação, tá? Que aí poderia ser também um cruzado ou um gancho. Aí vai variar do seu estilo de luta, né, e do que o adversário vai pensar também do que você vai jogar. Tá? Eu particularmente não utilizo muito esse golpe, mas é uma variação de jab também. Esse movimento aqui, ó, é chamado por alguns de chicote. Por quê? Nem sempre a mão tá aqui na guarda corretinha, certinho, às vezes ela tá um pouco mais baixa. A posição de jogar o golpe, sim, é sempre com essa parte aqui. Porém, nesse movimento, ela acaba pegando aqui e talvez um pouquinho aqui do peito da mão. Porque o movimento é justamente esse. Eu abaixo a minha mão aqui, ó, abaixo ela e jogo, ó. Nesse movimento aqui, ó. No final, ó, ela pega a parte frontal. E é uma variação utilizada por alguns lutadores, né, como um efeito de surpresa. Então a minha mão está aqui embaixo e pum, sobe. E aí eu perco aquele movimento de técnica, que é jogar o golpe certinho aqui, retornando a guarda. Porque ela já sai de baixo, né? Ela já não sai do ponto onde é para sair, que é da linha do queixo. Então ela abaixa, sobe e volta. E meu cotovelo ele abre também, ó, nesse movimento. Então
É um movimento de jab, é uma variação, também pode ser utilizado a fim de surpreender o adversário e aí, novamente, como eu sempre digo, finalizar, entrar algum golpe com a outra mão. E essa é a ideia do jab, é abrir caminhos para você finalizar com a mão forte. Então você tá aqui, ó, tá de boa com o cara, a mão abaixou um pouquinho, quando ela vai fazer esse movimento de abaixar, pum, ela sobe, pum. Ou lateral, ó, pum, beleza? Aqui e joga aqui, ó, pum, o jab, nessa posição. Também é uma forma de variação. Outra forma de variação é a questão do punho. Em vez de você jogar com o punho nessa posição, você rotaciona ele. Alguns chamam de jab mexicano, que serve para furar a guarda. Às vezes o cara faz muito a guarda aqui no meio, fechado. A hora que eu vou jogar o golpe, ela pode furar ela, né? Porque aqui é um espaço menor do que aqui, né? Aqui a luva não passa e se ela tiver assim, ela pode furar a guarda. Também é uma forma de variação de trabalhar jab, então com a mão nessa posição. Aqui sim você pode trabalhar da mesma forma, com a técnica padrão, e só muda então a posição do punho. Em vez de estar nessa posição, você joga nessa posição aqui. E agora eu vou passar para vocês a parte bônus da nossa aula, que também é uma variação de jab. Mas antes, se você está curtindo nosso conteúdo, a gente está iniciando aqui o nosso canal aqui no YouTube. Então eu peço que, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta aqui, que vai ajudar a gente demais, beleza? Continuando aqui, o último movimento de jab é a finta, tá? Ou seja, é um movimento de jab, porém eu não chego a encostar lá no meu adversário. E talvez seja uma das melhores formas de fazer finta, seja através do jab. Ou na cabeça ou na cintura. Então como é que é o movimento? Fica aqui, ó, fica mais difícil. Eu vou jogar o movimento, porém eu não vou finalizar ele, eu não vou encostar nele. Eu finto, ó, jogo, mas eu não jogo. E aí, o que normalmente vai acontecer? Eu vou ver que defesa ele vai querer fazer. Se ele vai querer dar um tapa, se ele vai fazer o bloqueio, se ele vai fazer uma esquiva. Sabendo disso, por exemplo, vamos supor que ele vai fazer o movimento de dar o tapa. Ó. Fui, mas não fui. Eu vi que ele vai dar o tapa. E aí, o que eu faço agora? Eu faço novamente, posso fazer novamente uma finta e entrar um cruzado, ó. Fiz a finta, cruzei, porque eu já sei, ele fez isso uma vez. Por isso que é importante você que está fazendo movimentos de defesa, não ficar sempre realizando a mesma defesa. Mas isso é assunto para outro vídeo também. Então, eu fiz o movimento, ele vai fazer o movimento de finta, tirei, joguei um cruzado e um reto. Ou posso, inclusive, trabalhar o mesmo golpe. Eu pego esse tempo onde ele vai fazer o movimento de finta, o braço dele está aqui, ó, e eu acelero o meu movimento, ó. Pá, pum, um jab direto. Eu pego esse pequeno intervalo de tempo que a mão dele está aqui, que eu já sei que ele vai fazer, e trabalho jab direto. Da mesma forma, eu poderia só fazer se ele vai fechar a guarda, por exemplo. Fiz a finta, ele fechou a guarda, o que abriu? A lateral aqui, ó. Trabalhei na cintura dele, gancho. Posso trabalhar também aqui na lateral cruzado, se tiver a guarda bem fechada na frente, vai pegar a lateral dele aqui também. Posso jogar um cruzado nas laterais. Se ele fechar bem o meio, trabalho nas laterais. Se eu for fazer um golpe na cintura, um jab na cintura, ó, e ele quiser fazer um movimento de bloqueio, vamos supor que ele vai querer descer esse braço aqui, ó, para fazer um bloqueio, ó. O que me sobrou? Pum, cruzado em cima. Ou próprio gancho na cintura, porque ele vai querer tentar tirar ou abafar ou abaixar um pouco. Esse movimento que a mão dele sai um pouco da guarda é a oportunidade que eu tenho de acertar ele aqui. Então, essa é a dica final dos jabs, utilizando eles através da finta. Então, treine bastante esses movimentos, veja o que mais se encaixa no seu jogo dentro dessas variações que eu passei para você de jab. Pode ter certeza que se você realizar eles de uma forma eficiente e que realmente você consiga acertar o seu adversário, ou, por exemplo, nesse caso da finta, ele realmente achar que você vai realizar uma finta, você vai conseguir trabalhar muito mais o seu jogo através dos outros golpes, você vai abrir mais caminhos dentro do seu jogo, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, então eu peço que você comente aqui embaixo, né? Deixe novamente aí, pedindo novamente para você curtir o vídeo. E fica ligado aqui no nosso canal, que agora vai ter bastante conteúdo aqui. Então fica ligado que vai ter muito boxe aqui, beleza? Tamo junto e até a próxima.